Olá, eu sou Paulo Ferreira e mais um vídeo de FreeCAD para iniciantes. Nesse exercício utilizaremos essa imagem aqui, o link está na descrição do vídeo. Vamos começar com arquivo novo e deixar a janela lado a lado. Trata-se também de uma montagem. Nós temos aqui um eixo e nós temos algo que vai encaixado nesse eixo. Então começaremos com o eixo. Vamos começar então a partir daqui e vamos dando as extrusões até o final dele. Então vamos fazer usando o Part Design. Então vou Create New Body, Create New Sketch. Então aqui eu vou entender que é a parte lateral. Então aqui é a parte frontal. Então vou selecionar o XZ-Plane. Vou fazer uma circunferência de 40. Esse H7 aqui é tolerância, então a gente não vai levar em consideração a tolerância. Então esse primeiro pedaço aqui, ele tem 30 milímetros. Eu vou manter o ponto também virado tudo para cá, não vai ter problema algum. Então vamos dar um pad, 30 milímetros. Agora aqui nós temos 50 de diâmetro, então selecionamos essa face, um novo sketch, 50. E ele tem 20 milímetros de comprimento. Aplicamos um pad, 20 milímetros. Ok, então agora vamos fazer a terceira parte. A terceira parte aqui não tem a medida, a gente vai ver a medida aqui, ó. É 52 milímetros. Então selecionamos aqui 52 milímetros com 100 de comprimento. Selecionamos a face, novo sketch. Seleciona a face, novo sketch. 52. Aplicamos o pad, 100 milímetros. E aqui também faremos com 50 milímetros. Selecionamos então a face, novo sketch, 50 milímetros. E ele vai ter agora 27. Aplicamos o pad com 27. Agora aqui nós temos que tomar um certo cuidado. Então o diâmetro aqui é 40 e somente aqui nessa parte aqui vai ser um diâmetro de 37,5. Então vamos selecionar aqui a face, criar um novo sketch. E o comprimento dele vai ser total de 53,85, mas eu quero fazer só até aqui. Então é 53,85 menos 3,85. Então temos aqui, ó, 53,85 menos 3,85. Aí agora eu vou fazer esse pedaço aqui com 1,85, então selecionamos a face novamente, novo sketch, diâmetro de 37,5, aplicamos um pad de 1,85 e agora para finalizar selecionamos essa face, novo sketch, 40 de diâmetro e aplicamos um pad de 2. Aqui eu poderia ter utilizado também um groove para fazer esse corte, ou até inclusive poderia ter feito um perfil e depois ter dado um revolution. Decidi fazer dessa forma aqui, que também dá certo.
Eu vou agora aplicar uma transparência e habilitar os eixos. Então, começamos o trabalho aqui. Agora nós temos esse detalhe aqui, ó. Então, esse meio a gente vai ter que descer, porque aqui nós temos também a medida de 52 e 60, ou seja, então esse meio aqui, ele não é para cima, ele é para baixo. Temos uma largura de 10 e altura de 60 de diâmetro. Então, e a gente vai e ele vai ser feito nessa parte aqui, ó. Então vamos selecionar essa face e daí criamos um novo sketch. Eu vou pegar como referência então a circunferência principal, que é 52, e vou criar uma com 60. Vamos habilitar aqui a visão na altura do plane. Então 60. Eu vou deixar com uma linha de construção. Vou criar um retângulo dessa circunferência até essa referência aqui. Essa linha aqui fica como linha de construção também. E agora vou aplicar um raio, vou aplicar um arco com raio de 60. A primeira parte aqui está pronta. E ele vai ter um chanfro. Ah, não, aqui não é arqueado não. Senão ele teria aqui a informação do arco. Por mais que ele seja, parece que é um arco, mas não é. Então, vamos selecionar aqui, deletar e habilitar novamente essa linha aqui como linha normal. E a largura é de 10. Agora vamos aplicar um pad de 100 milímetros. Reverso, 100 milímetros. Tem aqui um chanfro de meio, chanfro de meio, ponto 5. Clico aqui em Select para escolher mais uma edge. E agora a gente precisa fazer esse cortezinho aqui, ó. Então vou selecionar novamente essa face. Vou criar um novo sketch. Vou pegar essa circunferência como referência e essa linha aqui também. Então ele desce meio milímetro. Então vamos fazer também mais uma linha de construção. Habilita aqui a view na altura do plane. Então nós temos aqui 52. Então vai ficar 51,5. Fica como construção. Ok. Vamos criar uma linha. Aqui está dando indicação de 60 graus. 60 graus em relação a essa linha aqui. Agora a gente vai aplicar um mirror no sketch. A gente vai aplicar um mirror no sketch. Eu vou selecionar
os quatro lados dessa curva, né, desse sketch, e vou vir aqui, ó, simetria. Clico nele, venho aqui nessa opção de colocar restrições, né, nessa simetria, quando for criada, e vou selecionar esse eixo aqui. Então tá tudo restrito, ok, posso fechar, aplicar um pocket total. E agora eu vou selecionar o pad, o chanfro e o pocket e aplicar um padrão polar. 8 repetições. Faltou fazer o chanfro nas peças. Então vamos deletar esse padrão polar. Eu vou selecionar. Você tem um chanfro pequeno aqui e esse tem um chanfro aqui. Então vamos selecionar aqui e aplicar um chanfro. O chanfro aqui é de 2 milímetros. E aqui também vou fazer a seleção. Essa parte aqui também vou fazer. Agora sim. Então temos o pad, o chanfro, o pocket e outro chanfro. Padrão polar, 8 repetições. Para finalizar, nós temos agora essa perfuração aqui. Então, olhando a imagem, ela está lá do... Bom, não teria um lado, né? Eu vou fazer então essa parte aqui. E eu posso fazer ela diretamente aqui, ó. Então, vamos criar um novo sketch. Vou selecionar o YZ Plane. E nós vamos pegar como referência aqui a parte final. Onde já viu na altura do plane. É a partir daqui só. Vamos selecionar então o slot. Quando ele fica assim, você pode selecionar a restrição que está redundante e deletar. Verifica se está tudo ok. Então, ok. Então, nós temos aqui a largura de 12, então o diâmetro seria 12. Então, se o diâmetro é 12, o raio é 6. Ele tem 40 de ponta a ponta da extremidade a extremidade. Então, ele tem 40. Nesse caso, vou criar aqui uma linha de construção. Pode ser ponto também, se quiser. Vou deixar ele tangenciado e esse aqui também tangenciado. E vou deixar os dois pontos. Eu vou deixar esses dois pontos alinhados a esse daqui. Então, eles têm 40 de distância entre esses dois pontos aqui. E tem 9 em relação a esse aqui. Pronto. Agora eu preciso fazer o posicionamento desse sketch. Então, nós temos aqui 40, então eu faço um deslocamento de 40. Menos 4,5. 40 não, 20, né? 20. Então eu faço um deslocamento, ele está bem aqui. Vou fazer um deslocamento de 20 menos 4,5. Então seleciono esse sketch, vou aqui em Data, Attachment Offset, Position. Eixo X, aqui é o eixo Z.
Então, 20, ele vai lá para a extremidade, e eu vou recuar então, ó, menos 4.5. E agora aplico um pocket. Reverso todo ele. Ok. E agora, para finalizar, vamos fazer aqui um fillet raio de 1, raio de 1, e repete aqui, raio de 1 e raio de 1. Aqui ele não está permitindo justamente por causa de que ele vai passar esse corte aqui. Então a gente deleta esse daqui, a gente vai lá para o outro lado, seleciona o outro, e aqui a gente vai aplicar novamente. Talvez para ele aceitar, tivesse feito primeiro o fillet e depois feito o pocket. Essa teria sido talvez uma boa opção. Então vamos aplicar aqui um fillet, ponto 9. Também não foi. Ponto 8. Ponto 75. Ponto 75 ele já aceitou. Vamos selecionar o próximo. Ok. E temos agora também o chanfro. O chanfro aqui é 1,5 por 45, que é esse lado aqui. Um 1,5. E a primeira peça está pronta. Eu vou salvar. 158 traço parte 1. E também vou alterar a cor. Vamos agora fazer a segunda parte, que é essa daqui. Então podemos fechar aqui o arquivo, criar um novo. Vamos seguir o mesmo padrão. Então vamos criar aqui um novo body e um novo sketch. Vamos selecionar o XZ-Plane. O primeiro diâmetro que nós vamos fazer é com 108. Vamos aplicar um pad de 36, simétrico. E aqui já podemos aplicar o chanfro de 2. Vamos fazer agora o recorte. Basicamente o recorte é essa peça aqui, ó. Basicamente essa daqui. Então vamos criar um novo sketch. XZ-Plane. Vamos deixar a view na altura do plane. Vamos fazer então o primeiro recorte com 52. Fazemos um pocket total simétrico. Vamos criar um novo sketch.
Acho que já dá para fazer o chanfro interno agora. Chanfro interno é de 1,5 por 45. Seleciona aqui a edge. Bom, nesse caso aqui você pode selecionar a face. Você seleciona a face e aplica um chanfro. Ele vai aplicar para os dois lados. Então aqui é 1,5. E agora sim, um novo sketch, XZ-Plane, view na altura do plane, e vamos fazer exatamente o que foi feito aqui. Só que agora não tem aqui o detalhe que a gente fez aqui, ó. Então é somente essa parte aqui. Vamos pegar então como referência aqui a parte interna de 52. Então aqui é 52, então ele vai fazer um corte para 60. Vamos pegar aqui a ferramenta de retângulo. Criar uma linha de construção com 60. E vamos aplicar uma restrição à ponta dela, a linha de construção. A largura é 10. A altura já está ok. Então agora é só aplicar o pocket. Aplicamos o pocket. Total simétrico. Vamos aplicar o chanfro aqui também. É 1,5. Vamos selecionar lá a outra parte. Então vamos selecionar o pocket, o chanfro e aplicar um padrão polar. E a peça está pronta. Vamos aplicar aqui uma transparência e uma outra cor. Vamos salvar o arquivo. Esse aqui é a parte 2. Então agora a gente precisa fazer essa montagem. Aqui não está especificado, mas a gente vai encaixar essa peça aqui nessa daqui. Então vamos aqui criar um novo arquivo. Vamos salvar esse arquivo primeiro. Vamos salvar como o 158. Parte 1 e parte 2 já foi feito, então agora 158. E agora a gente vai utilizar o A2 Plus. Caso não tenha o A2 Plus instalado, vem em Tools ou Ferramentas, Add-on Manager, faz busca do A2 Plus. Se não tiver instalado, é só instalar. Então vamos importar primeiro, que é o eixo. Vamos importar o eixo primeiro, que é o parte 1. E agora vamos importar a parte 2. Para fazer o alinhamento é bem fácil. Vamos selecionar essa face aqui e essa face aqui. Aí a gente vem nessa opção, Center of Mass, e ele encaixa. E o arquivo está pronto, montado e encaixado. Eu espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal se não for inscrito. Se você tem interesse numa montagem de fazer exportação, lembra de selecionar todos eles e daí fazer exportação. E até o próximo vídeo.